Salve, salve camaradas, aqui é Saulo Cordeiro na voz, fazendo audiodescrição. Sou um homem branco, barba preta, cabelo cacheado com as pontas um pouquinho alaranjadas. Estou vestindo uma camisa vermelha de Cuba com umas listras brancas e azuis. Pedir para você fortalecer aí no like logo de cara. Ative o sininho para as notificações, se inscreva no canal. Siga a gente também no Instagram, no Bolcha News. Se quiser contribuir, tem o Pix aí, canal bolchanews@gmail.com. A gente vai falar de um assunto interessante que surgiu no outro vídeo que a gente fez sobre questão dos BRICS, que eu falei uma pauta interessante, que é o orçamento participativo. Muita gente veio me perguntar sobre o que era o orçamento participativo. Eu dei só uma breve descrição, mas a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Né, que o orçamento participativo é uma ferramenta que inclusive foi implementada em 89, se não me engano, na cidade de Porto Alegre. E eu vou deixar também na descrição aí um artigo sobre essa questão, que é o artigo que eu me baseei para fazer esse vídeo aqui para vocês, né? Que eu também estudo gestão de políticas públicas, né? Na Federal aqui do Ceará, então esse é um tema que a gente debateu na cadeira que a gente teve de orçamento público, muito interessante. Então vamos lá. O que é essa questão do orçamento participativo, né? Assim, vocês sabem que para a prefeitura gerir os recursos, né? Eles têm que ser, tem que ter transparência, tem que ter diversas coisas, né? Inclusive tem que passar pela lei de diretrizes orçamentárias, tem uma série de legislações sobre, que passa também pela Câmara, né? Ou dos vereadores ou pelos deputados, no caso nacional. Enfim, mas o orçamento participativo é para dar mais inclusão e para dar mais democracia nesse processo, né? É uma coisa que, inclusive, a gente devia lutar mais, eu vejo pouca gente falando sobre, né? Porque é uma forma de você lutar contra um bando de político, filho da puta, que pega o imposto da gente, né? Sem dar satisfação e implementa em programas que, assim, não. Às vezes é só maquiagem, às vezes é para beneficiar famílias que estão inseridas ali num contexto que beneficiam eles e tudo mais, né? Chega desse negócio de obra superfaturada, de dinheiro sumindo, né? Enfim, essas coisas a gente tem que combater muito. E aí hoje o vídeo é um pouco pra gente, pra mostrar pra vocês, né? Como é que o cidadão comum ele pode botar a mão na massa e decidir para onde o dinheiro da prefeitura vai, né? Para onde esse dinheiro vai ser investido, né? É uma questão de dar voz, para a comunidade, né? Dar poder. Então fica ligado aí que o vídeo de hoje é sobre isso. Vai ser um tapa na cara da velha política, tapa na cara das oligarquias e um tapa na cara do coronelismo e do clientelismo, né? São várias faces aí de dominação, né? Da democracia, né? Grupos oligárquicos que dominam das ferramentas democráticas para implementar seu poder. Então, para começar sobre essa questão do orçamento participativo, né? Resumindo aqui, fazendo um resumão, se vocês quiserem se aprofundar mais, tem esse artigo e tem, enfim, vários conteúdos na internet, né? Mas basicamente ele é uma ferramenta, um mecanismo que permite que a população participe diretamente dessa decisão, né, de como o dinheiro público da cidade vai ser gasto, né? Em vez de meia dúzia de engravatados decidindo tudo de porta fechada, né? Você, o seu vizinho, a sua comunidade, ela tem voz ativa, né? Então, a ideia ela nasceu lá em Porto Alegre em 89, né? E virou referência mundial. Inclusive, outros países viram essa questão, né? Dessa iniciativa e copiaram, né? Inclusive na Europa, tem alguns estados lá nos Estados Unidos também que implementam essa questão do orçamento participativo e nasceu aqui no Brasil, em Porto Alegre, né? Se não me engano. A, o orçamento participativo ele subverte essa lógica, né, tradicional de apenas um grupo de tecnocratas burocráticos, né, decidindo quais são as melhores aplicações daqueles recursos, né. É, é, Na verdade ele subverte essa lógica, então coloca o povo na jogada, né, para decidir, opinar, né. Também ocorrem informações, então o povo vai saber mais sobre essas questões, né, do orçamento público, né, de infraestrutura, de setores essenciais, né? E aí isso meio que subverte essa lógica dessa democracia burguesa liberal de que é só votar e tchau,
daqui a 2 anos vem votar de novo, né? Subverte muito essa lógica. E é um mecanismo de participação popular, não é nenhuma revolução, ai meu Deus do céu, né? Mas é um passo importante, inclusive, para fortalecer a participação popular em setores estratégicos, né? E também, de certa forma, melhorar a qualidade de debate, né? Enfim, vão ter diversas oportunidades dentro desses espaços, né? Para debater e levar pautas, né? Para a classe trabalhadora, enfim. E aí, esse processo de orçamento participativo, né? É, é um processo de reunião de pessoas também, em assembleias comunitárias, né? Em diferentes territórios, abranger o maior número de territórios possíveis, né? Da cidade, no caso, né? A gente tá falando aqui de cidades, né? E aí, alguns pontos importantes, né? Vamos aqui aos pontos de por que que ele é uma ferramenta essencial, né? Para retomar o controle popular sobre os gastos públicos, né? O orçamento público do Estado, né? É uma forma também de investir, garantir a qualidade melhor do retorno dos nossos impostos, né? É, e é uma inovação também, um pouco, digamos assim, uma inovação para garantir participação popular e democracia. Alguns pontos interessantes, né? Que o orçamento participativo ele fortalece a inclusão política, né? Ele dá voz a grupos que geralmente são excluídos das decisões, né? Dos rumos da política. Abre as portas para gente comum, quem nunca teve voz, né? Para participar de verdade. Né? Quebrada, favela, o bairro se organizando para decidir o que é melhor para si. Né? A voz do povo, né? Ecoando nesses espaços, né? Dá também muito transparência, né? Inclusive também uma certa forma de combater a corrupção, né? E quando a gente decide para onde o dinheiro vai, né, fica muito mais difícil para os políticos desviarem a verba ou favorecerem grupos, né, que enfim, eles já querem, às vezes eles lançam, eles fazem até um edital, vou construir uma praça pública e bota lá nas regras do edital, umas regras que falam que só uma única empresa na cidade consegue cumprir aquelas regras, né? Isso aí já tá manjado, né? É o edital que foi feito para aquela empresa pegar. Isso aí ocorre muito, né? Então é um soco na cara desses políticos mais clientelistas, né? E é um freio também para essa galera do colarinho branco, né? Esses criminosos. Justiça social e redistribuição de recursos, né? Esse orçamento participativo ele tem um foco social, né? Então ele direciona, como o povo participa, né? Ele direciona a grana para onde o povo está mais precisando naquela, naquela época, né? E então, sei lá, se um bairro está precisando de escola de qualidade, vai ser destinado. Se um bairro já tem escola ou está precisando de uma pracinha, então vai para esse recurso. Se o bairro já tem a pracinha, já tem a escola, mas está faltando postinho de saúde, então vai construir o postinho, entendeu? Então é o povo decidindo, né? E é uma justiça social, de certa forma, acontecendo na prática, né? E também leva um aprendizado, né? De exercer essa cidadania, leva um aprendizado para a classe trabalhadora, né? Que participar desse orçamento participativo não é só decidir, é aprender também, né? E aí você entende como funciona a máquina pública, como o dinheiro é arrecadado e gasto, né? Tem diversas formações para capacitar as pessoas que estão participando ali, né? Se informando, né? E de certa forma tornar um cidadão mais consciente, né? E atuante. É um processo também de participação política efetiva. Também um fortalecimento da comunidade, né? O orçamento participativo ele une diversas pessoas, né? Inclusive vizinhos que se dão mal, se desentendem e às vezes participam lá, né? E não é uma coisa de virar, vamos virar super amigos agora porque a gente participou desse negócio. Não, mas é uma forma de você levar a vida de uma certa forma, né? De um lado mais profissional, no sentido de você não deixar as coisas pessoais, né? Interferirem no processo ali, né? E aí esse processo de buscar soluções juntos, né? Criar esse senso de comunidade, criar essa sensação de pertencimento, né? E de participação efetiva, né? É uma forma importante também de mudar parte da nossa realidade, né? Então a união faz a força, né? Aquele ditado, né? Que a gente sempre ouve falar. Então é muito importante reforçar também que, assim, o que eu tô falando é
um básico, né? E na prática tem muitos problemas também que a gente vai falar um pouco mais adiante. Mas assim, isso é do ponto de vista ideal, né? Na prática, tem prefeituras que não divulgam, né, as reuniões, então pouca gente participa, geralmente é só gente da prefeitura para defender os projetos que eles estão tocando, né? Tem outras que têm um caráter mais consultivo, então é só consulta, né? A população dá opinião sobre quais projetos quer mais recursos, só que a prefeitura não garante que vai implementar aquilo, né? É só uma consulta, né? Então é importante que esse processo também seja regulamentado, né, por lei, então tem esse caráter também deliberativo, né, de decisões, né, de ser tanto ter aquela consulta, ter aquelas opiniões, né, e votações e a partir dali saírem deliberações, né, e que funcione na prática, né, que os projetos que saiam de lá realmente sejam tocados pela prefeitura e que seja garantida a implementação, né, ou do projeto ou da política pública, enfim. E aí, a partir desse momento, né, que foi implementado em Porto Alegre, né, esse processo de orçamento participativo lá, por exemplo, né, teve alguns desafios, variações, né, mas o modelo continua sendo referência, né, e se destaca por essa combinação de participação direta, né, poder de decisão e foco na justiça social. É um modelo que devolve, de certa forma, um pouco de poder para o povo, né, e é isso que a gente precisa espalhar por aí hoje em dia. E aí alguns desafios e críticas, né? Esse projeto também, que não é uma coisa perfeita, né? É uma coisa que sempre tem que estar se aperfeiçoando, inclusive políticas públicas, né? E sempre tem que estar se aperfeiçoando, né? Tendo uma avaliação, um monitoramento, inclusive popular, para se adequar às novas variações. Então, vamos lá. Esse artigo que eu dei uma pesquisada e dei uma lida, ele levanta alguns pontos importantes, né, de críticas, né, sobre essa questão do orçamento participativo, mas no caso de Porto Alegre, tá? É, por exemplo, a questão da vontade política, né? Por mais que o povo ele queira, se o prefeito ou a prefeita, né, ou a pessoa que está lá no cargo não tiver essa vontade política de levar o orçamento participativo a sério, a coisa não vai andar. Então é como eu estava falando, né? O pessoal às vezes não divulga e só manda a gente lá da prefeitura e aí só vota os projetos da prefeitura e aí é como se fosse um órgão, é como se fosse um poder interferindo no outro, né, que é o poder popular. Poder administrativo da máquina, né, da prefeitura, do prefeito, está interferindo no poder popular. Muitos governos, por exemplo, eles usam só de fachada, né, esse orçamento participativo, né, para dizer que são democráticos, mas na real, não, eles não estão dando autonomia de verdade para o povo decidir. É uma maquiagem, né? Então a gente tem que ficar de olho e cobrar, né, comprometimento de verdade, né, e ter caráter de deliberação nessas questões. A questão do esvaziamento da burocracia, né, com algum tempo, alguns orçamentos participativos, né, que não existem em Porto Alegre, tem em várias cidades do Brasil. Eles podem virar um processo burocrático, né, cheio de papelada, cheio de reunião chata, né, e pouca efetividade. Isso desanima muitas pessoas, afasta a participação e transforma o que era para ser uma ferramenta, né, de participação popular para ser um palco para politicagem barata, às vezes, né? Então a gente tem que lutar para manter esse orçamento participativo vivo, né? Tem que ter o próprio poder público, né? Tem que ter contato com as lideranças comunitárias, né? Os líderes das comunidades para chamar a galera para participar, né? E fazer uma reunião que seja clara, que tenha informações importantes, né? Outro ponto negativo, às vezes, que acontece, né? É o clientelismo e a manipulação. Infelizmente, alguns políticos e alguns grupos, eles tentam cooptar o orçamento participativo, né? Transformando ele em uma ferramenta do clientelismo mesmo, né? A troca de favores, onde as decisões são tomadas para beneficiar um grupo em troca de votos e de também de benefícios, né? De suborno, né? Então a velha política ela também se infiltra nesses espaços, né? E tenta de certa forma fuder o processo, né? Então a gente tem que estar sempre atento, denunciar, né? E não deixar que essa porra aconteça, porque não dá certo, né? Criar uma ferramenta de participação popular para servir de clientelismo para grupos, né? Elites, enfim.
E outro ponto importante é, de certa forma, a dificuldade de inclusão, né? Apesar de ser inclusivo, esse orçamento participativo ele enfrenta desafios para alcançar os setores mais vulneráveis, né? Que muitas vezes, ou porque não tem divulgação, ou porque o pessoal não sabe direito o que é, né? Não participa, é, ou às vezes, muitas vezes não tem tempo, né? Porque trabalha muito. Então, como é que a gente vai alcançar, né, mais essas pessoas, né? Uma das formas é implementar ele em vários bairros, vários territórios, né? Em horários que não sejam de trabalho, né? Pode ser, ou você implementar outras formas, né? Dá para criar soluções, né? A gente nessa hora tem que ser criativo, o gestor público tem que ser bastante criativo. Então a gente precisa, né, criar essas estratégias para que a voz de todo mundo seja ouvida, né? Sem deixar ninguém para trás. É, então, o artigo ele mostra que essa força do orçamento participativo ele depende muito desse desenho institucional, né? De como é que a prefeitura está organizando essa questão, né? Das regras, da forma como ele é implementado, né? De quem pode participar, né? Que às vezes tem uma série de limitações, o que não era para ter, né? Se for bem feito, com autonomia, transparência, a chance de dar certo é muito grande. Agora, se for para inglês ver, para virar uma farsa, então não vai dar certo, né? Então, ele tem que ser, de certa forma, uma linha de frente também para garantir que o orçamento participativo, né, seja essa ferramenta de transformação. Então, fica ligado aí, pesquisa na sua cidade se tem essa questão do orçamento participativo, né? E aí, concluindo um pouco do nosso vídeo agora, né? O orçamento participativo ele não é uma utopia, né? Não é algo que está no campo, só no campo das ideias, nunca vai dar certo, sendo que já está há bastante, já está há décadas, né, sendo implementado e sendo, né, tocado aí para frente esse projeto, né? Uma ferramenta real que pode ser muito poderosa, né? E que pode botar o dinheiro da máquina pública, né, do Estado, onde realmente o povo precisa, onde realmente importa, né? Na sua vida, na sua comunidade, na melhoria de vida da classe trabalhadora. Então, a gente viu que de certa forma eles têm vários desafios, né? Outro desafio importante também, que eu não lembro se ele mencionou no texto, mas a questão de que prefeituras geralmente alocam poucos recursos, tanto para a implementação dessas organizações, dessas discussões, desses fóruns, né? Então, se você implanta poucos recursos, você não vai conseguir alcançar a maior parte dos territórios e vai ser uma reunião mais fechada para um clubinho, né? Então, é necessário garantir também esses recursos para que essas reuniões sejam tocadas, né? E garantir também informações de quem está participando, né? Para entender melhor como é que funciona a máquina pública, né? Os projetos e tudo mais. E também eles garantem pouco recurso, geralmente, né? Eu acho que poucas garantem, sei lá, 25% do orçamento de toda a prefeitura para isso, que era para ser o ideal, de 25 a 50%, né? Ou seja, a própria população dominar 50% do que é arrecadado, né? Do que vai ser investido, na verdade, através das prefeituras, né? Seria um passo importante. Não seria uma revolução nem nada, mas já dá para melhorar muita coisa, né? Então, é uma questão muito importante para ser debatida, para ser discutida, né? E também para ser colocada em pauta, né? Na pauta política nacional, aí construir mais essa questão do orçamento participativo, né? Se você quer ver sua cidade mudar, ter mais voz ativa, né? Que o imposto seja bem usado, né? Em campos que precisam mais, né? Procura saber mais sobre o orçamento participativo, se ele existe, né, na sua cidade, como eu já falei. E se não existir, é importante lutar para que ele seja implementado, né? Então, compartilhe esse vídeo, espalhe essa ideia, dê o like aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. Siga a gente aí no Instagram, @bolchenews. Colabore aí no Pix, canal bolchenews@gmail.com. Então, esse foi o vídeo, galera. Até mais com outros temas aí pra gente debater. E falou!